Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da nossa escola bíblica, que tem como título A Reconciliação de Jacó com Esaú. Vamos falar nesta oportunidade sobre o perdão. Perdão já é uma matéria nossa que está no canal do YouTube. Só vai para o céu quem aprende a perdoar. Porque a oração do Pai Nosso é muito clara. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoei dos meus irmãos. Você só pode obter perdão dos seus pecados se você também perdoar. Não tem como ser incoerente, injusto, achar que pode ser perdoado dos seus pecados sem perdoar o seu irmão. Mas antes de adentrarmos a aula, quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal do YouTube, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Compartilhe também os nossos vídeos, toque o sininho, toque o link, deixe o seu comentário, pois isso é muito importante para nós, a sua opinião. Quero deixar alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje. João 13, 34, 35, amar uns aos outros. Mateus 6, 12, perdoando como somos perdoados. Acabei de falar. Colossenses 3, 13, perdoando uns aos outros. Mateus 6, 15, quem não perdoa não será perdoado. Então não é o pastor Paulo que está falando. Se você não perdoa, também não receberá perdão de Deus pelos seus pecados. Hebreus 10, 17, Deus perdoa e esquece a ofensa. Mateus 18, 21 ao 22, até 70 vezes 7 deve ser o nosso perdão por dia. Quanto que é, pastor Paulo, 70 vezes 7? 490 vezes. Se meu irmão ou minha irmã pecar contra mim, eu tenho que perdoá-lo. O texto áureo está baseado em Gênesis 33, versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou sobre o seu pescoço e beijou e choraram, né? Verdade prática, em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação, né? Deus está pronto a perdoar e a reconciliar-se com o pecador e também nos chama a fazer o mesmo, otorgarmos perdão àqueles que nos ofendem e também reconciliarmos com ele. Nesta lição veremos o encontro de Jacó e Esaú, seu irmão, e a reconciliação. Jacó enganou seu irmão, mas depois foi ludibriado pelo seu sogro. O tempo do preparo na vida de Jacó, na casa de seu tio e sogro, havia terminado. Sua saída de Harã foi por direção de Deus, Gênesis 31, 3, 13. Desse modo, Jacó empreendeu uma fuga com uma família e logo foi perseguido pelo sogro. Contudo, esse não pôde lhe fazer mal, porque Deus lhe determinou que lhe falasse nem bem e nem mal. No entanto, Jacó ainda teria que se acertar com seu irmão. Gênesis 31, versículo 24. Né? Deus disse a Labão, não faça mal a Jacó, não fale nem bem e nem mal. Tudo indica que havia certa rivalidade entre Esaú e Jacó, resultado da predileção de seus pais. O relacionamento deles parecia não ser um dos melhores, mas tudo piorou depois que Jacó enganou seu pai, mentiu e tomou a bênção no lugar de seu irmão Esaú. Isso só agravou o relacionamento entre os irmãos. No entanto, a distância entre os irmãos, o tempo e a ação de Deus no coração deles fizeram com que houvesse arrependimento, perdão e reconciliação dos irmãos, né? Depois de muito tempo, Deus moldou o coração deles. Deus transformou o coração deles. Todo pecador arrependido, todo pecador que deixa Deus entrar na sua vida, ainda que tenha sido ofendido muitas das vezes, ainda que tenha chorado muitas das vezes,
ainda que tenha se angustiado, muitas das vezes, né, ele consegue liberar o perdão porque ele sabe que ele também foi perdoado de uma grande ofensa que ele cometeu contra Deus, né? Nós não tínhamos direito de perdão, todos nós seríamos lançados diretamente no inferno se não fosse o perdão de Jesus. E aí o Senhor Jesus nos ensinou, nos versículos que acabamos de ler, que nós também devemos perdoar para que realmente possamos receber o nosso perdão. Seria até injusto, né? Deus perdoar eu e você, e eu, né, um mero mortal, comedor de arroz e feijão, não perdoar meu irmão porque olhou torto para mim, porque falou algo que não gostou, porque pisou no meu pé. Seria algo injusto, né? Eu receber o perdão de Deus e não dar a mesma paga a meu irmão. Portanto, o perdão é algo que deve ser discutido, falado, ensinado para toda a igreja. Todos os irmãos e todas as irmãs têm que aprender sobre o perdão, porque ele está indo para o céu e ele só vai para o céu por causa do perdão. Nesta lição, estudaremos o encontro de Esaú e seu irmão Jacó. Eles tiveram um relacionamento difícil que muito tem a nos ensinar a respeito da prática do perdão. Infelizmente, muitos crentes não perdoam com facilidade os agravos recebidos. Por isso, devemos aproveitar a temática desta lição para tratar a respeito do assunto. Sabemos que o perdão envolve um ofensor e um ofendido. Aquele que cometeu a ofensa e aquele que sofreu a ofensa, né? Ou seja, o que o autor quer dizer aqui é que há muitas pessoas que têm o seu coração duro e às vezes não conseguem liberar perdão. Mas o coração dessa pessoa precisa ser tratado. O coração dessa pessoa precisa ser mudado. O coração dessa pessoa precisa ser transformado. O coração dessa pessoa precisa receber Jesus para que ele também possa perdoar como ele foi perdoado. Texto de base eu não vou ler, os irmãos acompanham na sua Bíblia, mas é Gênesis 33, versículo 1 ao 10. Introdução. Chegou o dia em que finalmente Jacó teria que encontrar seu irmão e acertar as contas com ele. Seu coração estava temoroso e ansioso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou e beijou. O inesperado aconteceu. Podemos ver o encontro fraternal entre os dois irmãos que, pela graça de Deus, tomaram atitudes de valor, perdoando um ao outro. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia, mas o Senhor interveio. Nessa oportunidade, veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos os que tiveram algum tipo de desentendimento com familiares ou outras pessoas próximas. Ou seja, o autor está nos remetendo a entendermos aqui que devemos reconciliar com os nossos irmãos da igreja, com parentes, né, com amigos, né, que ao longo do caminho possa ter feito alguma coisa contra nós, possa ter nos deixado magoado, possa ter nos deixado triste, porque nós precisamos reconciliar, nós precisamos perdoar. Não importa o tamanho da ofensa, não importa o tamanho do pecado que o seu irmão ou o meu irmão tenha cometido contra nós. O caminho de Deus é o perdão. A direção de Deus é o perdão. A reconciliação. Né? Os judeus costumavam perdoar 7 vezes ao dia. Foi por isso que Pedro disse a Jesus no Sermão do Monte, quando ele ensinava sobre o perdão, se era até 7 vezes que devia perdoar. E Jesus disse a Pedro, não, Pedro, não é apenas 7 vezes, mas é 70 vezes 7. É 490 vezes que você deve ceder o perdão. E eu acho, aqui para mim, que é quase impossível alguém pecar contra alguém 490 vezes. Mas se isso acontecer, você deve perdoar. Não importa tanto
as vezes que cometeu pecado. Todas as vezes você deve perdoar. Assim como você foi perdoado pelo Senhor Jesus dos seus inúmeros pecados. Eu não cometi só 490 vezes de pecados contra Deus. Eu cometi 1 milhão de pecados. E ele resolveu perdoar todos. Pois a palavra de Deus diz que mesmo que os nossos pecados sejam mais vermelhos que a escarlate, Isaías 1,7, ele os torna mais branco que a pura lã. Irmãos em Cristo, Jacó. Já vimos que Jacó lutou com o anjo e essa luta resultou em uma transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a sua vida. Esse episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e seu sucesso dependiam somente do Senhor. Nunca foi resultado de seus métodos e habilidades, mas da ajuda, da orientação e bênção do Deus de Abraão e Isaac. Essa nossa jornada cristã também não podemos nos esquecer de que tudo que temos e somos vem do Senhor. Não lutamos fisicamente com os anjos, como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, do jejum e da adoração a Deus, até que vejamos o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida de nossos familiares, né? Então, veremos com certeza Deus fazer algo maravilhoso na nossa vida quando, de fato, liberarmos o perdão. Esaú. Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também, com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú. Transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. A religião não tem esse poder. E o casamento, por melhor que seja o cônjuge, também não tem. O primogênito de Isaac perdeu a sua bênção porque a trocou por prato de ensopado, de lentilha. Gênesis 25, 31, 34. Ao ser enganado pelo irmão, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança. Contudo, não parece ter sido tristeza pelas escolhas pecaminosas. Isso ele não teve. Filho predileto de Isaac, enfrentou as difíceis consequências de suas equivocadas escolhas, né? Ele ficou bravo por perder a primogenitura, né? Que era o direito dele, como primogênito, sim, mas não ficou bravo pelos seus pecados, que inúmeras vezes cometeu. Escolhas erradas traz consequências desastrosas para as nossas vidas. Mas agora ele desejava resolver a diferença com o irmão de forma pacífica. No entanto, precisamos ressaltar que a atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. Gênesis 32, 11, né? Aonde ele luta ali com o anjo durante a noite toda, orando, né? Pela proteção da sua família. Raquel, é interessante ressaltar que Jacó colocou a serva e os filhos à frente, depois Léia e seus filhos. Porém, sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último, em uma tentativa de protegê-los. Gênesis 33, 1, caso, né, Esaú viesse com fúria para matá-los. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. Para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Ou seja, o que está nos ensinando esta aula é que não devemos ter filhos prediletos. Devemos tratar todos os filhos e filhas de igual modo, né? Assim como Deus nos trata, né? Não existe homem ou mulher que tenha mais privilégios de Deus. Eles podem até receberem tarefas aqui na terra, serem ministros, pregadores, cantores, profetas, mas isso são funções que Deus dá aos seus servos para a ministração dos salvos, para ajudar-nos na fé. Mas diante de Deus, somos todos iguais. Ninguém é maior ou melhor
diante de Deus. Tópico 2. O encontro entre Jacó e Esaú. Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado com o coração cheio de temor quando viu o rosto do irmão de perto. Deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Gênesis 33, 3. Àquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as interezas e o medo já havia se dissipado. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú, em atitudes de humildade. Não se inclinou apenas uma vez ou 2 vezes, como era comum naquela cultura, mas inclinou-se 7 vezes. A humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Por isso, Jesus nos convida a arrependermos com ele, que é manso e humilde de coração. Mateus 11, 28. Né? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, Jacó foi humilde, né? Era costume da época inclinar-se 3 vezes em terra, Jacó inclinou 7 vezes em terra. Está nos mostrando mais uma lição de humildade, de perdão e de querer reconciliar. Infelizmente, muitas pessoas deixam a ira do diabo brotar no seu coração e não querem ceder o perdão, não querem se humilhar e não querem se reconciliar. Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus moveu-se entre os 2 irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que ao ver seu irmão ir ao seu encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes, toda a sua ira, mágoa ou cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. Gênesis 33, 4. Somente Deus poderia promover tão grande reconciliação, pois, segundo afirma o escritor de Provérbios, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Provérbios 18, versículo 19, né? Então, Deus teve que realmente trabalhar no coração de Esaú para que ele perdoasse o seu irmão. E muitas das vezes ele tem que trabalhar no nosso também, porque não é fácil perdoar, né? Nós gostamos de receber perdão, mas não gostamos de perdoar. E por isso muitas pessoas vivem as suas vidas amarguradas. Não conseguem perdoar o cônjuge, não conseguem perdoar o pai, não conseguem perdoar a mãe, não consegue perdoar o filho, não consegue perdoar o irmão, a irmã, o amigo e a amiga. Mas quem não perdoa, ele sofre 2, 10, 20 vezes mais. Porque todas as vezes que ele lembra daquele caso, o seu coração se amargura. Então, o melhor remédio que pode ser dado a alguém é o perdão. Mesmo que a pessoa não mereça. Mesmo que o ofensor não venha até você, meu irmão, minha irmã, que foi ofendido. Libere o perdão, porque isso é remédio para a sua alma. Estudos dizem que há grande probabilidade de pessoas com câncer terem mágoa no coração, não terem liberado o perdão. Então veja como é tão complicada a questão do perdão, né? Quem não perdoa pode até mesmo ser acometido por câncer no seu corpo. Diz estudos, né? Não é o pastor Paulo, é a ciência falando. O perdão verdadeiro, houve de fato arrependimento e perdão entre os irmãos? Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e assim a quebra da promessa divina a Abraão. Ele, porém, foi envergonhado e o nome do Deus de Abraão foi glorificado. Como seria preciso se hoje, irmãos que estão carregando mágoa no coração, deixassem ser tocados por Deus de Abraão, Isaac e Jacó e fosse restaurado e fosse então o diabo envergonhado, né? O que o autor quis dizer aqui que é preciso e que seria maravilhoso, né? Que irmãos e irmãs hoje limpassem o seu coração, né? Não deixasse o diabo entrar mais no seu coração e
dessem perdão, né, ao seu irmão, irmã, amigo e amiga que pecou contra você. Desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor, abrace-se e reconcilie-se como fez Esaú e Jacó. Mas às vezes isso não acontece. Mas independente do ofensor ir ou não, devemos liberar o perdão, porque aí o problema é dele com Deus e não mais nosso. O caminho para a reconciliação não é deixar para lá, nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido e com amor buscar o arrependimento, como ensinou Jesus. Mateus 18, 15, 17. Perdão. Biblicamente falando, perdoar é menos uma mudança de sentimento e emoções, mas uma restauração real de um relacionamento. Trata-se de reparar um dano, processo que é geralmente caro e doloroso. Perdão expressa o caráter de Deus, misericórdia que perdoa avidamente os pecadores que confessam os seus pecados, arrepende-se das suas transgressões e expressa isso por meio de ações apropriadas. Perdão nunca é questão de direito humano, é exclusivamente uma expressão graciosa do cuidado amoroso de Deus. A necessidade humana de perdão decorre de ações decorrentes da sua natureza decaída. Essas ações ou não ações feitas deliberadamente por coincidência destrói a relação das pessoas com Deus, a qual só pode ser restaurada pela misericórdia perdoadora de Deus. Efésios 2, 1, né? Porque não tínhamos direito nenhum, como falamos. Eu volto a repetir, mas o perdão de Deus foi que nos alcançou. Durante a aliança mosaica, o perdão colocou os ofensores sobre a ira de Deus. Entre os ímpios, o resgate desse destino poderia ser obtido somente pelo perdão de Deus, que era obtido por meio do arrependimento e do sacrifício de animais. Embora o sacrifício fosse necessário para expressar o verdadeiro arrependimento, é um erro considerar um pagamento que poderia comprar o perdão de Deus. 1 Samuel 15, 22, Provérbios 21, 3, Eclesiastes 5, 1, Oséias 6, 6. Ou seja, o que o autor também nos ressalta aqui, que o animal morto não perdoava ninguém. Era apenas algo ritualístico, né? Era apenas uma sombra do verdadeiro cordeiro que iria realmente apagar todo o pecado. Ali era uma tipifiguração de Cristo, aquele sacrifício daquele animal, que viria mais tarde, que é o que veremos. Então, o perdão de Deus continua sendo o seu dom gratuito e imerecido, né? É algo que não merecíamos, mas Deus nos deu. Ainda que o sistema sacrificial tenha sido abolido, ou melhor, completado por meio de Cristo, Hebreus 10, 12, o ensino do Novo Testamento continua a reconhecer as condições para o perdão, visto que o perdão restaura o relacionamento. O ofensor permanece envolvido e deve desejar a restauração. Lucas 13, 3, 24, 47, Atos 2, 38. Deus não concede o seu perdão sem considerar a parte infratora, né? Ou seja, a pessoa vai pagar pelo seu ato. É consequência, né? É lei da semeadura, né? Tudo aquilo que o homem plantar, tudo aquilo que o homem semear, né? Ele vai colher. Então, meu irmão, minha irmã, teu irmão te ofendeu, teu irmão pecou contra você, teu irmão cometeu coisas horríveis e o seu coração está muito magoado, perdoa a si mesmo. Depois Deus tratará com aquele que te ofendeu do modo que ele quiser tratar, né? Porque Deus é longânimo, né? Para dar àquela pessoa também o direito do arrependimento, mas com certeza haverá paga pelo seu ato cometido. Pode ter certeza que Deus não é injusto. Tópico 3. A família de Jacó segue seu caminho. Os irmãos se separam. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir e Jacó para a cidade de Sucote, que significa abrigo. Estabeleceu sua casa ali. Gênesis 33,
versículo 16. Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente junto. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus. O que não podemos é guardar rancor, ressentimento em nosso coração. Segundo Efésios 4:32, devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou, né? Quanto a isso, não resta dúvida. Mas, como disse o autor, às vezes não vai haver uma convivência daquelas pessoas, mas haverá o perdão, porque só assim, tanto o ofensor como o ofendido viverá em paz. Jacó não retorna para a casa de seu pai. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai Isaque. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. Gênesis 31, 13, 35, 1. Sua decisão e escolha teria consequências ruins, que foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois Ele é soberano e conhece todas as coisas, né? Então, não temos os detalhes, porque Jacó não cumpriu com esse mandato do Senhor e foi para Siquém, mas temos o relato do que aconteceu em Siquém, aonde a sua filha, Tamar, foi estrupada, violentada e seus irmãos formou guerra entre o povo de Siquém, matando o rei, seu filho e todos os seus súditos. Ou seja, toda vez que não cumprimos o que Deus quer e o que Deus manda, há consequência. E as consequências não são boas. Então, meu irmão, minha irmã, dê ouvido ao que o Senhor fala. Faça como o Senhor fala. Peça orientação a Deus. Ore a Deus. Não case sem orar a Deus. Não tenha filhos sem orar a Deus. Não entre em relacionamento sem orar a Deus. Não viaje sem orar a Deus. Não tome direção fora da direção que Deus quer que você toma. Para que amanhã você não chore pelos seus filhos. Para que amanhã você não chore por você. Todas as vezes que o homem e a mulher tomam direção fora da direção de Deus, há consequências, há choro, há dor, há perda. Aprenda com a palavra de Deus e você sofrerá menos. Sofreremos menos se dermos mais ouvido à palavra de Deus e colocarmos em prática e obedecê-la em nosso coração. Jacó levanta um altar ao Senhor. O patriarca comprou dos filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor. Gênesis 33, 20. Jacó chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Gênesis 33, 20. Como Abraão e Isaque, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó, né? É uma pergunta. Precisamos ter um altar na nossa casa de adoração a Deus. Precisamos entregar a nossa casa a Deus. Precisamos entregar os nossos filhos a Deus. Nossa família a Deus. Quais altares estão sendo erguidos e para quem no meio de nossas famílias? Né? É uma outra pergunta. Que tipo de altar você tem na sua casa? Qual altar você ergue na sua casa? Para você e para a sua família? Você responde para você mesmo. Pensa aí. Se você tem agradado a Deus ou desagradado a Deus. Infelizmente, em muitos lugares, as redes sociais, filmes e séries estão sendo levantados como altares. Ou seja, damos mais valor às coisas deste mundo do que às coisas de Deus. Passamos 3, 4, 5 horas vendo filmes, séries, novela, jogos, e não passamos 10 minutos orando a Deus. E depois queremos bênção, depois queremos que tudo vá bem na nossa casa, depois queremos casamento abençoado se nós não oramos, queremos filhos abençoados se nós não oramos. Então o nosso altar às vezes não é um altar de adoração, mas é um altar que nos leva para longe de Deus. Que Deus tenha misericórdia da nossa casa, da nossa vida e da nossa família. Que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida e em nossa casa. Porque a Bíblia diz, buscai o Senhor
primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu sua filha Diná, né? Eu falei Tamar lá atrás, corrigindo, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. Ali ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. Gênesis 35, versículo 2. Mas só depois de sofrer com o estrupo de Dina. Meu irmão, minha irmã, não espere você chorar para buscar a Deus. Não espere você apanhar do seu marido para buscar a Deus. Não espere você sofrer para você buscar a Deus. Não espere seus filhos se desviar envolvendo crime nas drogas para buscar a Deus. Não espere seus filhos morrerem para depois você buscar a Deus. Não espere chegar a doença, né? A enfermidade na sua casa para depois você buscar a Deus. Busque antes. Corra antes. Levante o altar antes, né? Adore a Deus antes. Auxílio teológico. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Depois dos terríveis acontecimentos do capítulo 34, Deus disse a Jacó que conduzisse sua família a Betel, onde deveria ter ficado desde o princípio, né, que foi o que Deus mandou. A essa altura, Jacó percebeu quando sua família havia decaído espiritualmente, por isso instituiu com todos de sua casa. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Esta renovação espiritual da família de Jacó inclui remover da casa tudo o que fosse uma ofensa a Deus, comprometer-se com a santidade pessoal, renovar o compromisso fiel e verdadeiro com Deus, ter comunhão com Deus e viver em conformidade com a palavra de Deus, em sacrifício espiritual. O comprometimento renovado de Jacó lhe permitiu vivenciar mais uma vez a presença e a proteção e a revelação de Deus e as bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Todas as vezes que colocarmos Deus em primeiro lugar, Deus irá honrar a nossa casa. Deus irá honrar a nossa vida. Todas as vezes que colocarmos Deus em primeiro lugar. Toda vez que orarmos por um relacionamento, toda vez que orarmos pelos nossos filhos, toda vez que orarmos pelos nossos pais, toda vez que orarmos pela nossa esposa, pelo nosso esposo, pela nossa família, nós receberemos bênçãos de Deus. Mas toda vez que não orarmos, todas as vezes que não buscarmos a Deus em um relacionamento, em uma comunhão, em uma casa, em uma viagem, estamos fadados a sofrer no caminho. Estamos fadados a chorar no caminho porque deixamos Deus em segundo plano. Mas todo mundo que começa com Deus em primeiro, na sua casa, na sua família, esse e essa com certeza será bem-sucedido. Conclusão. As famílias de Abraão, Isaac e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaac, posteriormente na casa de Jacó, são consequências da queda, Gênesis 3, né, dos nossos pais, Adão e Eva. O relacionamento, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimento de disputa, ódio e inveja, né? Começou com Abel e Caim. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vingança e separação no meio da família. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor nos perdoou, né? Que Deus tenha misericórdia da nossa casa. Que Deus tenha misericórdia da nossa família. Que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos, do nosso casamento, do nosso cônjuge. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Porque só assim venceremos o diabo. O diabo é o maior contendeiro de todos os tempos. O diabo é o destruidor de família. O diabo é o que põe inimizade entre irmãos, amigos, familiares. O diabo veio matar, roubar e destruir, como diz a palavra de Deus. Mas Deus veio para dar vida e vida com abundância.
Então vai depender da minha escolha, vai depender de eu perdoar, né? Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso liberar perdão. Só assim serei perdoado, só assim serei alcançado pela misericórdia de Deus. Não há outro caminho, não há outra forma, tá? Esse é o caminho verdadeiro. Que Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Deganhés, São Paulo, Jundiaí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus, que é o objetivo do nosso canal. Deus abençoe a todos.